Bom dia, boa tarde, pessoal de derivativos. Parem tudo para assistir essa videoaula. Só explicando, essa videoaula aconteceu às 9 horas da manhã. Eu mandei o link para o e-mail de todo mundo, só que nem todo mundo pôde participar. Por uma infelicidade, porque a Mônica, que foi a primeira que entrou na sala, a Moniquinha, ela me atrapalhou e aí eu acabei esquecendo de gravar essa videoaula. Então, lá no final, vixe, não estou gravando, então eu não posso disponibilizar no Siga. Aí o Claudinei deu a ideia, então grava de novo. Então, é o que eu estou fazendo. Vou gravar de novo, só que agora não tem ninguém na sala, só eu. Felizmente, eu acho. Enfim, mas então eu estou repetindo tudo que eu passei de manhã, para disponibilizar para o pessoal que não pôde participar às 9 horas da manhã, ok? Então, só explicando, vocês estão enxergando um slide aí que eu fiz, chamado aí Mercado de Derivativos, Contratos Futuros de Milho. Estão vendo isso na tela? Eu espero, né? Espero, porque hoje de manhã o pessoal estava vendo. Agora eu não tenho feedback nenhum, então eu não sei se vocês estão enxergando. Mas eu espero que vocês estejam enxergando isso. É um slide que eu fiz de um resumo do TCC da agora economista Jaqueline Menin. Eu fui orientador dela lá em 2017, eu acho que foi, e ela fez um TCC, um trabalho muito bom sobre contratos futuros de milho. E já vou explicar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu mudo de tela aqui, vou avançar. Primeiro, passei um pouquinho. Primeiro explicando aqui, agronegócio, uma atividade de risco, todo mundo sabe, né? Risco de intempéries climáticas, falta chuva, sobra chuva, ou a chuva atrasa naquela janela de plantio que o pessoal tem 2 semanas para plantar, na hora da tomada de decisão de plantar, se atrasar a chuva 2 semanas, aí já complica. E da mesma forma na colheita, né? Principalmente a primeira safra, quando é época de colheita da soja, primeira safra, que acontece lá em janeiro, fevereiro, a nossa região aqui só chove muito, e isso também complica, tem muita gente que perde soja na lavoura porque não consegue colher, porque as máquinas não conseguem entrar. Tem risco de comercialização e tem risco de preço. Eu espero, torço para que vocês estejam enxergando esses slides aí. Ok, eu tenho que mudar de tela para avançar. Aí eu tenho aqui a especificação de um contrato futuro de milho, que eu peguei lá na Bolsa. Só para esclarecer aqui, a unidade de negociação, no caso de contrato futuro de milho, são 450 unidades, ou seja, 450 sacas de 60 quilos. Os meses de vencimento, como vocês podem ver aqui embaixo também, janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro, não são todos os meses do ano que tem vencimento de contratos futuros da commodity agrícola milho. Por causa daquela questão de safra entre safra, né? Então, são 6 vencimentos no ano de 12 meses. Vencimento contrato futuro de dólar de índice Bovespa tem todos os meses, tá? Só as commodities agrícolas é que a Bolsa intercala aí por uma questão de safra e entre safra. Tem aí, vencimento desses contratos são todo dia 15 do mês do vencimento, a corretagem, 0,30% do volume, isso aí é para corretora mesmo, quando for day trade, ou seja, vender ou comprar contrato no mesmo dia, comprar de manhã, vender à tarde, ou vender de manhã, comprar à tarde, daí a corretagem é bem reduzida, 0,07. E o que pega, o bicho que pega é essa parte de baixo aí, margem de garantia. Espero que vocês estejam vendo aí. Mas também, se vocês não estiverem vendo, ouçam o áudio e abram lá o PDF que eu mandei hoje de manhã, na data de hoje, 26 de agosto, está lá. Como é que é o título que eu dei? Milho
Futuro Milho, 10 anos simulação. Esse é o título do PDF, vocês baixam ele e vão deslizando ele, vão acompanhando ele, e enquanto ouvem esse áudio, para quem perdeu a aula de hoje de manhã, ok? Então, eu ia falando, lá embaixo, margem de garantia. Isso aí é que pega, imagina, 15% do volume total dos contratos. Imagina um cara, um produtor da nossa região, negociar 100 contratos de milho para proteger a sua safra, isso vai dar, sei lá, que dê 1 milhão, 150 mil ele tem que mandar depositar antecipadamente, ou seja, antes até de fechar os contratos, e muitas vezes antes de plantar um milho, ele tem que depositar lá numa conta da corretora na forma de margem de garantia. E isso é cruel, porque é nesse momento em que muitos estão descapitalizados ou que estão precisando mais de dinheiro, precisando aí recorrer a bancos aí para custeio agrícola, enfim. E aí o cálculo do volume, lá embaixo, é fácil, é a cotação futura do dia, vezes 450, que são 450 sacas, um contrato, multiplicado pela quantidade de contratos. Deixa eu mudar de tela, vamos lá. Aí aqui está só umas observações, os meses de vencimento, tem o código lá janeiro é letra F, março H, por aí vai, tá? Tem uns exemplos aí lá da Bolsa de Chicago, Bushel, quanto que é, como é que converte, enfim, isso aí é só detalhes a mais. Aqui algumas cotações, espero que vocês estejam vendo, tá? Como acompanhar, onde acompanhar, lá na própria Bovespa, você consegue acompanhar isso aqui, e vamos ao que nos interessa agora. É o TCC da Jaqueline, que eu fui orientador dela, entrei em contato com ela, havia comentado com vocês que eu queria disponibilizar, porque ela fez de 2006 até 2015. Ela pegou preços, aqui, ó, nessa coluna aqui, preços spot sorriso, 15 de março de 2000, de cada ano, né? É porque março, porque os contratos futuros de milho, os mais líquidos são março e setembro. Março e setembro. Embora os nossos produtores aqui, a gente saiba que eles muitas vezes plantam lá em fevereiro, eles escolheram a soja, já estão plantando milho. Mas a maior liquidez lá na Bolsa são os contratos de vencimento de 15 de março e 15 de setembro de cada ano. Então, ela pegou e fez isso ano por ano, ela pegou aqui quantidades de saca. Eu tenho que mudar a tela aqui para descer um pouco, para vocês enxergarem melhor. Olha ali, esses dados aqui, ó, custo de produção por saca, R$11,14 em 2006. Esse dado ele não foi chutado, não. Ele foi pego lá na página da Conab, que usa como base para custo de produção em Mato Grosso, o município de Primavera do Leste, quanto que custa, e inclusive centavos ali, ó, R$11 naquela época, naquele ano, R$11,14 para você produzir uma saca de milho de 60 quilos. E o que são esses R$11,14? Tem tudo lá. Tem diesel, tem o salário do funcionário que está dirigindo o trator, o custo da terra, semente, fungicida, enfim, tem tudo lá. Entre no site da Conab e vejam lá, vocês vão descobrir os custos de produção. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção não é isso. Note que lá em março de 2016, a quantidade de sacas, se vocês forem olhar aqui, ó, essa simulação que nós fizemos foi para uma propriedade de 1.000 hectares, que eu não diria que é uma propriedade padrão da nossa região, porque a gente sabe que tem propriedades muito maiores, mas por que 1.000 hectares? Porque se a propriedade for de 3.500 hectares, é só multiplicar os resultados disso aqui tudo por 3,5. Fica fácil.
Mas notem que a quantidade de sacas produzidas numa propriedade de 1.000 hectares em 2006 era 65 mil sacas, ou seja, 65 sacas por hectare. Notem lá em 2015, na mesma propriedade de 1.000 hectares, se produzia 120 mil sacas. Ou seja, a produtividade quase dobrou. Isso é tecnologia. Então, os custos de produção por saca multiplicado pela quantidade, os custos estão dados aqui, eles não mudam, e aí ela levantou esses preços aí, spot sorriso 15 de março. O que é isso? Spot é o preço físico local, quanto que os armazéns, trades, etc., estão pagando por saca de milho lá em março de 2016, a média de sorriso. Da onde que essa louca tirou isso? Aqui, ó, do IMEA, é uma fonte muito confiável, talvez uma das mais confiáveis aqui do nosso Mato Grosso. Então, e também na última coluna aqui tem os preços, preço futuro de milho para entrega em setembro, cotado lá na nossa Bolsa de Futuros, no dia 15 de março. Notem a diferença. Lá na Bolsa, a mesma saca de 60 quilos de milho estava 15,30. Mercado físico de Sorriso, 9,30. Mas isso aqui são só dados, são só levantamentos. O bicho vai pegar ainda. Vamos adiante. Ó, a realidade por ocasião da safra. O preço, o custo dele é 11,14. Quando chega na safra, atente aqui nessa coluna, ó, spot em Sorriso, ou seja, qual era o preço que estavam pagando armazéns, trades, enfim, ali em Sorriso, no dia 15 de setembro do mesmo ano, 6,50. Observem aqui, ele gastou 11,14 para produzir essa saca de 60 quilos. Quanto que estava lá na Bolsa? R$18. No mesmo dia, ó, 15 de setembro, 15 de setembro. Preço que o produtor recebe em Sorriso, 6,50. Preço lá na Bolsa, 18. Note, 3 vezes. Praticamente 3 vezes a diferença de preço. Vão observando esses detalhes. Vou ter que mudar mais uma tela aqui. Fazendo umas continhas grosseiras agora, o custo dele, lá falando de 2006 ainda, para produzir 1.000 hectares de milho, 65 mil sacas, o custo dele de 720 e poucos mil. O custo unitário está aqui. Quanto que ele receberia em setembro em Sorriso? 6,50. Quanto seria o financeiro, ou seja, o que ele botaria no bolso? 422 mil. Ele gastou 724 lá em março. Ou seja, sem contar a inflação, sem reajustar, sem nada, um prejuízo de 300 mil. Vamos adiante. Aqui, esse outro slide, que é o slide número 11 dos 20 que eu mandei, ó, mesma quantidade de sacas, o mesmo custo total de produção, o mesmo custo unitário, lá na Bolsa o preço 15,30, se ele tivesse vendido, e notem aqui no subtítulo aqui, ó, os resultados da operação, se ele recebesse o valor acertado ao vender o contrato, ou seja, qual valor? Esse de 15,30 que diz lá na Bolsa. Isso seria o melhor dos mundos para o produtor, né? Custou para ele 11,14, se ele recebe 15,30, daí mais de R$4 de diferença por saca, multiplica por 65 mil, dá para comprar uma caminhonetinha nova tranquilamente, né? Então, percebam esse detalhe, se recebesse, aí ele receberia 994 mil, o resultado final, ó,
a receita dele menos os custos, o resultado, o lucro líquido final dele seria 270 mil. E olhem que todas as outras simulações, todos os anos, olha que bonitinho, ó. Até eu vou querer, vou comprar uma chacrinha aí, vou plantar milho, se é para receber isso aí de lucro. Vamos mudar de tela, ó. Aí eu botei um slide bem assim, ó. Os resultados na prática não é bem assim. Vamos lá. Primeiro aqui, né? Ó, minimizar os riscos de preço na comercialização de commodities. O produtor tem a alternativa de vender à vista, mercado físico ou spot, ou seja, ligar para um armazém que ele conhece, tá? E vender e receber, ou nos termos que eles acertarem, vender no mercado a termo, isso aí significa, antes de plantar, ele faz um contrato com uma trade, enfim, e nesse contrato tem os termos da negociação, e isso eles registram em cartório, e ele tem que entregar aquela quantidade por ocasião da colheita. Isso aí é uma faca de dois legumes, né? Porque muitas vezes o custo de produção dele lá é, não sei quanto que estava lá, R$ 11, ele acerta para entregar, e a base do cálculo é em 15 reais, e aí isso define uma quantidade, ele é obrigado a entregar aquela quantidade. Só que chega por ocasião da safra, digamos, a saca está custando 30 no mercado físico, se ele fosse vender em outro lugar. Ou seja, o dobro do que ele acertou quando plantou e acertou o contrato a termo com a trade. Só que daí ele não tem jeito, ele vai ter que entregar e engolir esse. Não é prejuízo, é deixar de ganhar. E tem as alternativas do mercado futuro, que esse é o escopo da nossa disciplina, que eu já estou alertando que não é muito eficiente quando se trata de commodities agrícolas para, no caso, os nossos produtores aqui da nossa região. Vamos mudar de tela, eu tenho que correr um pouco, porque o tempo urge. Aqui, 2006, isso aqui são dados de 2006, deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, nos Estados Unidos, já lá em 2006, todos os produtores, cooperativas, traders, tá, faziam hedge, ou seja, contratos futuros do que eles plantavam e colhiam. Milho, soja, algodão, enfim. No Brasil, é muito pouco, é difícil você encontrar um produtor rural que faça contrato futuro do que ele planta, milho, soja, algodão, boi gordo que seja, mesmo café arábica é difícil. Mas acontecem negócios na bolsa. Acontecem, pô. Eu vi lá no Globo Rural que tem tantos negócios na bolsa sobre contratos futuros de soja e tal. Acontece. A maioria dos negócios que acontecem são especuladores, pessoal que nunca viu um pé de soja, um pé de café, enfim. Mas os produtores, dificilmente eles fazem contrato futuro. E eu sempre imaginei que isso era por culpa de desconhecimento. Os caras são bons da porteira para dentro, mas da porteira para fora, ainda mais esses negócios de bolsa, eles não entendem, por isso que eles não fazem. Me enganei. Esse TCC da menina, da Jaque, e pelos dados que ela levantou, mostrou os caras não fazem porque eles não são bobos, simplesmente por isso. E já nós vamos ver para quê. Eu estou tentando aumentar aqui o suspense para ver se vocês assistem isso aí até o final. De novo, alertando os resultados na prática, faltou botar aqui depois de prática, em casos de commodities agrícolas, principalmente para os produtores da região do Mato Grosso, do centro-oeste do Brasil, os resultados na prática não são, o resultado não é bem assim, não. E já vamos ver por quê.
Olha aí, outra tela, o slide número 16. Estamos quase terminando, gente. Mais um pouquinho de paciência. Ó, quantidade de sacas, custo produção unitário, tudo mesma coisa. A cotação lá na BMF, milho futuro para setembro, em 15 de março, 15,30. Quando chegou 15 de setembro, quanto que estava? R$ 18. Portanto, subiu. E se o sujeito vendeu lá em março e o preço subindo, ele paga ajustes diários. Isso aí vocês sabem que ele paga ajuste diário, porque vocês já viram aquele meu slidezinho e assistiram meus videozinhos lá atrás, desculpa, onde eu explico sobre os ajustes diários, que são a chave dos mecanismos do mercado futuro. Se você não entender ajuste diário, você não entende nada sobre o mercado futuro. Tá? Então, como o preço subiu, só para refrescar a memória de quem está meio esquecido ou está com preguiça de ir lá e rever aqueles slides e aqueles videozinhos que eu passei lá atrás. Como lá em março, quem vendeu, no caso o produtor, lá em março, 15 de março, ele vendeu e jurou que só queria receber 15,30, e quando chega no vencimento o preço está 18, essa diferença dos 15,30 para 18 não pertence a ele, porque ele prometeu de pé junto que só queria receber 15,30. Então, essa diferença, que dá 2,70, ele repassa, tira da conta lá do depósito que ele fez de margem de garantias no início, antes de fechar o contrato, sai da corretora dele e vai para a conta da contraparte dele. Está mais ou menos claro? Então, notem, ó, em 2016, o preço futuro subiu. 15,30 foi para 18. Vamos adiante. Se ele tivesse feito contrato futuro e vendido o milho dele via contrato futuro, note que estava 15,30, fechou em 18, ele paga 2,70, ou seja, 175 mil de ajuste diário, mas note que o quanto que ele vai receber seria esse 18 menos o 2,70, que daria 15,30, que é bem maior do que os 11, 14, que foi o custo de produção. Então, ele ainda teria um lucro, apesar de ter pago isso aqui, esses 175 mil de ajuste diário no mercado futuro. Seria o melhor dos mundos. Ele garantiu o preço dele em 15,30 e pronto. Vamos adiante. Olha o que acontece. Ele gastou 724 mil para plantar aqueles 1.000 hectares de milho. Quando ele foi vender em Sorriso, no dia 15 de setembro, Sorriso ou aqui em Sinop, os preços são muito semelhantes, tá? Ele teria recebido só 422 mil, ou seja, teria tido um prejuízo no mercado à vista, desculpa, de 300 mil reais. Somado ao que ele pagou de ajuste diário lá nos contratos futuros, o prejuízo dele de 300 mil sem contrato futuro iria para quase 500 mil. E aí, deixa eu ver se eu tenho o total aqui embaixo. Tem que erguer a tela um pouquinho. Olha só, no total dos 10 anos, nas operações dos 10 anos, ele teria tido, sem contrato futuro, ele teria tido um lucro de 2.176.000, quase 2.200.000. Com o contrato futuro, ele teria pago mais do que recebido 500 mil de ajustes diários. Então, com o contrato futuro, o resultado líquido dele seria 1.650.000, nesses 10 anos, de período de 10 anos. Lembrando que é uma propriedade só de 1.000 hectares de milho. Sem contrato futuro, na média dos 10 anos, o resultado dele teria sido melhor. Por quê? Deixa eu baixar um pouco essa tela aqui.
Porque, notem, em alguns anos ele paga ajuste diário, em outros anos ele recebe ajustes diários. Mas, na média dos 10 anos, o resultado foi péssimo para ele. Por isso que eu disse lá atrás, os produtores, eles não fazem, não se protegem a produção deles via contrato futuro, não por desconhecimento, mas porque eles não são bobos, eles sabem que isso, de repente, não é uma ferramenta eficiente, assim como é em qualquer lugar do mundo, é eficiente, no caso do Brasil, não é, por conta dessa diferença de base. Agora, nesse próximo slide, relembrando o comportamento dos preços, que ela levantou os preços, ó, spot 15 de março, spot é o preço que é praticado no armazém da cidade aqui de Sorriso e da região aqui. 15 de março de 2006, 9,30. O que aconteceu com o preço na época da colheita? Foi para 6, ou despencou para 6,50. Ou seja, na entre-safra, lá em março, saca de milho estava 9,30, quando chegou na safra, 6,50. Ah, Paulo, mas isso é natural, oferta e demanda na safra aumenta a quantidade de sacos de milho disponível e o preço cai. Isso eu aprendi lá na introdução à economia. Ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, o que explica lá o comportamento, se você olhar nas próximas colunas aqui dos preços no mercado futuro? Hã? 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 As aulinhas de introdução à economia, oferta e demanda explicam isso? Explicam também. O que aconteceu lá? O preço futuro, quando ele fechou o contrato em 15 de março, estava 15,30 para entrega em setembro. Quando chegou setembro, quando setembro chegar, quando 15 de setembro, ou seja, o vencimento do contrato chegou, quanto que estava sendo negociado no futuro? 18. E o que aconteceu? O preço que saiu, preço futuro, de março de 15,30 foi para 18. Ou seja, teve uma alta de 2,70, quase R$ 3. Aqui teve uma queda no mercado físico de quase R$ 3, e no mercado futuro teve uma alta de quase R$ 3. O que explica o preço subir lá na Bolsa? Hã? Vamos lá, calor e economia, mas responda. Lógico, Paulo, oferta e demanda. Lógico. Se o preço futuro está subindo, ou subiu no período, quase R$ 3, é porque a demanda, principalmente lá de fora, os chinesinhos estavam querendo mais milho. E em eles querendo mais milho e comprando mais milho, o preço futuro subiu de 15,30 para 18. Mas o que explica o preço aqui na nossa região de 9,30 em março cair para 6,50? Oferta e demanda também. A gente tem meia dúzia de trades aí de armazéns que compram. Dá para contar nos dedos aí, eu acho que não chega a 20, não dá duas mãos cheias. É Bunge, Cargill, ADM, a Mage, e mais alguns armazéns aí que compram o milho dos produtores, você não chega a 20 compradores. E na outra ponta, quantos vendedores você tem? Milhares de produtores que muitas vezes não têm armazém, não têm capacidade de estocagem, precisam tirar da lavoura e precisam entregar. E não é só entregar para armazenar, é entregar para vender mesmo, porque o gerente do banco, que muitas vezes quando ele plantou, ele foi buscar custeio no banco, e ele fez financiamento, e as prestações do banco estão vencendo. Então, ele precisa vender. Então, são milhares de vendedores e poucos compradores. O que vocês viram lá na introdução à economia sobre as estruturas de mercado? Né? Concorrência perfeita, qual é a característica? Né? Muitos vendedores e muitos compradores. Isso aí não é uma característica de concorrência perfeita, nem concorrência monopolística. Então, portanto, deduzam as trades, os compradores por época da safra na nossa região,
eles têm poder de barganha. Ah, vocês estão comprando milho? Estamos. Quanto estão pagando? R$ 6,50. Ah, mas R$ 6,50 é muito baixo, bem abaixo do meu. Se você quiser me vender, eu estou pagando R$ 6,50. É isso que acontece. E eles comprando desses produtores, eles estão atendendo os contratos dos estrangeiros que estão comprando. E que estão comprando cada vez mais, ou seja, o preço subiu de 15,30 para 18. Por isso que o preço sobe, porque aumentou a demanda, principalmente dos estrangeiros. Eu quero chamar a atenção a esse detalhe, vocês vão identificar isso em mais alguns anos, mas esse comportamento do preço físico, ele diminuiu e o preço futuro aumentou, na verdade, os preços físico e futuro, eles divergiram. Um foi para uma direção, um foi para cima e outro foi para baixo, não é? Basta ver os números aí. E as premissas básicas do mercado futuro está lá no rulo, acho que deve ser página 98. No mercado futuro, com o passar do tempo, ao se aproximar a data dos vencimentos, os preços devem convergir, ou seja, os preços futuro e preço à vista, ou spot, no caso, eles devem ser, na data do vencimento, devem ser praticamente idênticos. Notem que isso que acontece com as nossas commodities agrícolas aqui é uma aberração à teoria dos contratos futuros. Isso aqui fere todas as premissas aí que regem os mecanismos de mercado futuro. Os preços eles deveriam convergir, ou seja, se no mercado futuro de 15 de setembro fechou praticamente em 18, no mercado spot deveria estar fechando muito próximo disso, 17,95 ou 18,05 no máximo, deveria fechar muito próximo. Note que os preços, a direção dos preços. No mercado futuro, o preço subiu, no mercado físico local, o preço caiu, aí os preços estão convergindo, eles não vão se encontrar nunca se continuarem nessa toada. E isso é uma aberração à teoria. Deixa eu mudar de página aqui. Pronto. Então, as nossas conclusões aí, no resumo desse TCC, aliás, o TCC é muito bom, né? É bom quando o orientador pega um aluno assim que traz essas coisas muito interessantes assim, que a gente não esquece. Eu, na verdade, só orientei, só dei umas ideias, digo, mas eu teria que, como é que é? Entrevistar produtores, não, isso é muito trabalhoso, e os produtores, eles vão mentir, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos simular uma propriedade de 1.000 hectares, nós temos a produtividade, essas ideias, para isso é que serve o orientador, para orientar, para ela não dar abraçada ali, querer entrevistar um monte de gente, que ia demandar muito tempo, recursos, e ainda os resultados não seriam lá muito confiáveis, porque o produtor pode mentir, ele diz, eu colho tanto por hectare. Então, a gente foi com base em fontes e simulou. Enfim, então, a principal conclusão é essa, né? Em resumo, o mercado futuro é pouco atraente para fazer hedge com commodities agrícolas, principalmente para a nossa região aqui. Eu não vou dizer que os produtores lá do oeste do Paraná, tá, que não sirva como um instrumento de hedge para eles. Por quê? Porque lá a soja que é produzida lá em Maringá, o milho, soja, enfim, no oeste do Paraná, eles colhem lá, colocam em cima de um trem e o trem vai até o porto de Paranaguá. Então, a diferença do preço da soja, que é o preço da bolsa, lá do porto de Paranaguá, com Maringá, não é muito grande, dado que o transporte não é tão oneroso quanto o nosso. Nós temos que botar num caminhão aqui e andar 2.800 quilômetros até chegar no porto de Paranaguá. Lá eles botam num trem, andam 500 quilômetros, já estão no porto. Enfim, então lá pode funcionar, mas para os
produtores da nossa região aqui. Não é um instrumento eficiente. Os principais gargalos. Primeiro, que o sujeito, na época do plantio, ele tem que depositar uma grana preta lá na corretora para poder fazer contrato, ele tem que depositar antecipado. 15% do volume total, isso dá um dinheirinho bom. Segundo, é essa diferença de base. Vocês viram aí, deixa eu botar um pouquinho rapidamente. Olha lá, no vencimento, diferença de base, ó, no vencimento lá na Bolsa 18, e aqui o preço real que o produtor receberia isso, riso, 6,50. Olha a diferença, 3 vezes a diferença. É muita diferença. Então, essa que é a diferença de base. Terceiro é a defasagem cambial no caso de soja. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, enfim, a soja, os nossos contratos futuros de soja são cotados em dólar. Então, se o cara tem que pagar, subiu 10 centavos de dólar hoje, a soja lá na Bolsa de Chicago, enfim. O cara tem que pagar esses 10 centavos por saco, converte pela cotação de dólar hoje, dá um valor. Digamos que tenha dado 100. Amanhã, a cotação da soja despenca os mesmos 10 centavos. E aí ele tem ajuste diário para receber. Aí converte pela cotação do dólar, mas daí o dólar está mais desfavorável. Ele, em vez de receber 100, ele recebe 90. Então tem um problema ainda da defasagem cambial. E um outro gargalo é esse movimento especulativo, né? É aquele que eu me referi, são muitos produtores querendo vender num período muito curto e tem poucos compradores e eles manipulam o preço, eles têm poder de barganha mesmo. O que promove essas aberrações na teoria das premissas dos contratos futuros, né? Os preços futuros físicos, em vez de convergir, eles chegam em alguns anos ou em alguns períodos de contrato até mesmo a divergir. Isso é uma aberração. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou interromper isso aqui. O pessoal que já participou de manhã já viu isso aí tudo, mas então, como eu esqueci de gravar, agora eu gravei só eu na sala para disponibilizar para vocês, tá bom? Estude e não esqueçam de me mandar. Tem 2 atividades já lá. Uma está com o nome lá de resumo e atividade. E a outra está como atividade 2. Mercado Futuro, atividade 2. Já está lá no SIGA. Acessem, baixem, preencham e me mandem no meu e-mail institucional, paulo.corbes@unemate.br. Ok? Bom final de meio de semana para vocês. E já ia esquecendo, a gente combinou com o pessoal de hoje de manhã, todas as quartas, das 9 às 11, nós vamos ter esse acesso online, tá? Isso significa que na terça, mais tardar na terça, ou mais tardar quarta de madrugada, eu mando o link da reunião pelo Meet, Google Meet, para vocês, no e-mail em que vocês estão cadastrados lá no SIGA. Tá bom? Tchau, tchau.